Educar para Preservar. O patrimônio cultural em debate. Olá, alunos e alunas! Nessa aula a gente vai ver a temática referente ao patrimônio cultural em debate. O que esse tema quer dizer especificamente? Primeiro a gente vai ver que existem várias discussões acerca do que é o próprio patrimônio cultural e também existem disputas em relação ao patrimônio em si, ou seja, aos bens patrimoniais. Isso tudo traz uma discussão relacionada com a questão da oposição entre culturas diferentes. Vamos lá? Então, para começar, vale a gente destacar que durante muito tempo houve uma associação do patrimônio com a noção de eurocentrismo. Eurocentrismo, nesse caso, é compreendido como a perspectiva europeia em predomínio, o predomínio da perspectiva europeia em relação às demais culturas. Também o eurocentrismo, ele estipula uma hierarquização das culturas, colocando a cultura europeia como superior às demais. E durante muito tempo, a noção do que é um patrimônio estava associada com o eurocentrismo. Vale a gente destacar que é reflexo de um processo sócio-histórico, ou seja, o próprio desenvolvimento do eurocentrismo ele se constitui enquanto reflexo de algo que aconteceu através dos contextos históricos. Então, aí é algo que foi uma consequência de diversas ações. E a gente pode datar o século XV através da busca da Rota das Especiarias, do estabelecimento dessa Rota das Especiarias com a Índia, que os europeus faziam para conseguir chegar até a Índia, o momento em que esse eurocentrismo começa a surgir e a se consolidar. Porque é então a partir desse momento, quando a Europa tem contato com outros continentes, como por exemplo a América e a África, que começa a estipular essa noção de superioridade. E aí a gente destaca os processos de colonização, principalmente, que vão acontecer nesses territórios. Os processos de colonização promovidos pelos europeus, em geral, foram processos que acabaram destruindo o local original, inclusive levando ao extermínio de algumas populações originárias. A gente tem também atos de espoliação e pilhagem, sendo que, através dos confrontos físicos, dos conflitos que se estabeleciam entre os europeus e as populações nativas, havia esses atos de espoliação e pilhagem, que é justamente capturar toda a riqueza do grupo que foi vencido, e levar essa riqueza com eles, sendo que essa era uma das principais intenções dos europeus. E outra característica desse contexto é o choque de culturas que se estabeleceu. Justamente porque, assim como para os europeus eles começaram a ter contato com culturas diferentes, para os povos originários, os europeus também eram uma cultura diferente. Então a gente observa um choque de culturas que inicialmente acaba gerando essa discriminação por parte da população europeia em relação a essas outras culturas, considerando que porque elas não tinham um estágio de urbanização, um estágio semelhante aos europeus, elas eram inferiores. E aí, as primeiras noções de preservação, elas também vão acontecer efetivamente no continente europeu. Então, além de a gente ter essa influência do eurocentrismo, essa preocupação inicial acerca da importância da preservação do patrimônio surge no contexto europeu. E aí é uma visão bastante reducionista em relação às outras culturas, que vai estabelecer a questão de estereótipos, por exemplo, então reduzindo a dinâmica e a complexidade cultural de outros povos para algo que eles consideravam como inferior. E também a gente pode citar como exemplo o próprio conceito de exótico. Esse conceito de exótico, ele no contexto europeu, a partir do século XVI, ele vai ter uma carga bastante pejorativa, porque exótico justamente fazia referência a algo que é diferente, a algo que não faz parte do que é nosso, mas trazia consigo essa perspectiva pejorativa. E aqui na tela nós temos exemplo de um patrimônio aí que tem sido desconsiderado, foi desconsiderado por muito tempo, mas que recentemente tem havido várias tentativas de valorização, que é os Palácios Reais do Abomey,
né, um patrimônio africano. Então, a gente vê a importância, né, e vê as tentativas que tem em relação a isso, de valorização desses patrimônios que historicamente foram desconsiderados. E também vale, então, a gente falar sobre a valorização de todas as culturas, a importância da valorização de todas as culturas, dado, claro, a particularidade de cada uma delas, e a preservação da diversidade, né? Porque quando há efetivamente uma diversidade, ela é preservada, a possibilidade desses patrimônios serem muito enriquecedores para as próximas gerações, ela é bem significativa, né? Ela aumenta. Então, essa proteção da diversidade ela é fundamental. E vale a gente destacar também que a Convenção do Patrimônio de 1972, ela pressupõe a cooperação entre os países no que se refere ao estabelecimento das relações acerca dos bens patrimoniais. Então, essa convenção, né, ela estipula que os países eles devem tentar resolver qualquer tipo de atrito de forma diplomática, assim como também deverão respeitar os patrimônios de outros países. E aqui a gente tem a citação de um livro, né, a indicação de um livro bem interessante, que é a Cartilha sobre Patrimônio Mundial, do IFAM, e que vai falar aí sobre essa questão da Convenção sobre o Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, e ela tem uma leitura aí para saber o essencial, né, para saber o básico sobre isso. É bem interessante para complementar, né, a formação e o conhecimento acerca das discussões sobre o patrimônio. E ainda quando a gente está fazendo referência a essa questão do patrimônio em debate, tem dois termos que é importante nós destacarmos. O primeiro deles é internacionalização. A internacionalização, ela vai fazer referência ao desenvolvimento da percepção da importância do patrimônio internacional. Então, é quando começa a se compreender que o patrimônio, mesmo que de outro país, ou seja, internacional, ele deve ser preservado, né? Que ele se transforma, então, em uma discussão voltada aí para essa superação das fronteiras nacionais no sentido da defesa da internacionalização desse patrimônio. E vai ser característica num contexto, né, de intensificação da comunicação entre os países, justamente que possibilita a divulgação e reconhecimento da existência de outros patrimônios. E também vai ter aí como um marco, né, a criação da Carta de Atenas, que vai ser, no que se refere aos documentos internacionais, a Carta de Atenas ela é, então, esse marco, né, muito simbólico, justamente por abordar a questão da preservação em escala mundial. E o outro termo é o universalismo, que, embora muito semelhante à noção de internacionalização, tem algumas particularidades que fizeram com que esse termo fosse próprio, né? Então, o universalismo ele vai ser a característica, ele tem como característica ser decorrente de um processo de lutas, né? Um processo histórico de lutas. E a inclusão, então, desses patrimônios considerados como diferentes. Então, aí ele não faz referência especificamente a essa relação que se estabelece entre os países, mas faz referência à noção de universal. Então, algo que é patrimônio da humanidade como um todo, independente dos referenciais culturais, independente da população, ou independente até mesmo do país no qual esse patrimônio esteja localizado. E vale a pena a gente destacar que essa noção de universalismo, ela pôde se desenvolver, né, e tem sido também cada vez mais recorrente, graças a um processo de modificação social, de lutas principalmente por parte de parcelas da população, que buscam a visibilidade e o reconhecimento de populações que foram historicamente menosprezadas, né, ou inferiorizadas, e juntamente com essas populações as suas culturas. Então, dada a importância do caráter, né, universal desse patrimônio, vale a gente destacar que é reflexo da luta dessas populações. E aqui a gente tem uma citação também bem interessante que diz: em 1999, por exemplo, os países membros da União Europeia substituíram o conceito de exceção cultural pelo conceito de diversidade cultural. O principal argumento para a efetivação dessa mudança foi elaborado segundo a justificativa de que o conceito de diversidade cultural seria mais afirmativo, conotando uma posição menos defensiva,
embora naquele momento oferecesse pouca segurança jurídica, visto que não havia ainda um marco jurídico legal no âmbito do direito europeu e do direito internacional. Então, nessa citação, ela faz referência à modificação que ocorre em 1999 com a inclusão da noção de diversidade cultural, que busca justamente abarcar a diversidade e também, ao propor um novo termo, fazer com que essa valorização dessa diversidade fosse mais efetiva. Bom, concluindo. Então, nós vimos aqui algumas discussões relacionadas ao pertencimento do patrimônio, a forma como as pessoas se relacionam e como elas conseguem perceber que esse patrimônio pertence a elas de alguma forma, e também a importância da perspectiva mundial em relação à questão do patrimônio e da diversidade cultural, como um dos principais exemplos dessa perspectiva mundial. Bons estudos!